Jesus. Amém. Muito bom, né, irmãos? A mensagem de hoje, se a gente ler as estrofes desse hino aí, já é o suficiente, não preciso nem falar nada, né? Hoje nós vamos falar sobre a salvação, um aspecto essencial daquilo que nós cremos, né? Até agora nós já vimos 6 aspectos da nossa fé. São eles: a Bíblia, Deus, a criação, a queda, a redenção e a vitória de Cristo. Eles são essenciais para a nossa carreira cristã. E nenhum deles é mais importante do que o outro, mas eles são uma consequência. Um aspecto, ele leva ao outro. E depois da vitória de Cristo, o que nós recebemos? A salvação. Embora nós foquemos muito na salvação, que é um aspecto muito importante, mas ela não seria possível sem a vitória de Cristo, sem a obra da redenção. Não aconteceria se não houvesse a queda, se não houvesse a criação de Deus, se não houvesse o próprio Deus. Veja como as coisas elas vão se interligando. E, de fato, toda a obra de Deus ela já foi feita ali na cruz. Nada mais precisa ser feito. Tudo já está acessível a nós. Mas, de maneira geral, isso chega a nós em um determinado momento. Em um determinado momento você recebe uma luz e você aceita essa obra para dentro de você. É isso que nós chamamos de salvação. A salvação ela é vital para todo cristão. Se todos nós estamos aqui hoje, partimos o pão, fomos batizados, significa que um dia nós cremos. Um dia a salvação foi recebida por nós. Isso é maravilhoso. O primeiro aspecto da nossa salvação é que ela é eterna. Um dia que nós recebemos essa salvação, nunca mais nós vamos perdê-la. Isso parece algo simples, né? Mas o Alcides até brincou, né? Falou, se apresenta para os irmãos. Eu estive em viagem, daí fui visitar uma casa de uns irmãos lá, bem simples ainda, com várias dificuldades. E aí nós lemos sobre a salvação também, coincidentemente. E aí a pessoa ficou espantada, porque por 30 anos ela tem seguido o Evangelho e não sabia que não perderia a salvação. É a condição de muitos cristãos hoje. Ainda acham que dependem de algo que ele possa fazer, de um comportamento, de uma maneira de vida que vai lhe garantir a salvação. Isso é muito triste, irmãos, porque substitui a cruz de Cristo. Mas uma vez que nós recebemos a salvação, essa salvação tem efeito eterno. Porque a cruz de Cristo ela foi suficiente para nos salvar. Então, em João capítulo 5, versículo 24. Eu estou lendo na NVI, mas se você ler na sua versão aí não vai ter diferença alguma. João 5, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nós passamos da morte para a vida. Nós sofremos esse processo. Nós estávamos destinados à morte, mas nós hoje estamos consolidados na vida. Isso é um processo maravilhoso. Isso ocorre como? Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse efeito é maravilhoso e ocorre dentro do nosso coração. Em Lucas capítulo 15, nós temos ali 3 parábolas. Essas 3 parábolas ilustram muito bem como é esse processo de salvação. Ali a primeira parábola é da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela é resgatada pelo bom pastor. Esse bom pastor é Cristo. Ele fez a obra para nos resgatar. Mas o que eu queria tocar aqui é a segunda parábola, que é a mais curtinha, que é a da dracma perdida. Ali uma mulher perdeu uma moeda e ela vasculha toda a casa até encontrar essa moeda. Essa é a ação do Espírito em cada um de nós.
Antes de você ser salvo, o Espírito estava te sondando, sondando o seu coração, para ver se encontrava uma brecha. E um dia, talvez ele tenha sondado por muito tempo, mas um dia ele encontrou no Alex uma brecha. E o evangelho foi dispensado a ele. Ele recebeu a salvação. Então, um dia o Espírito preparou o nosso coração, encontrou algo ali, um tesouro, e esse evangelho foi dispensado a nós. Quando isso acontece, acontece de uma vez por todas. Isso é maravilhoso. E quando nós somos salvos, automaticamente nós passamos a ser filhos de Deus. Então, a consequência dessa salvação é que nós recebemos uma nova filiação. Aliás, nós estávamos sem pai. Nós estávamos destinados a morrer sozinhos, sem uma família. Mas Deus nos faz filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 14. Oh, Senhor Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Veja como a salvação é eterna. Nós não vamos mais novamente temer, mas recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia! E o próprio Espírito testemunha, veja que ele sondou, ele encontrou ali um caminho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Aleluia! Por isso nós podemos clamar, Abba, Pai. Vamos todos falar? Abba, Pai. Amém. Mas aqui nós começamos a compreender como essa salvação começa. Você se torna um filho, você entra para a família de Deus, mas esse filho, a Bíblia diz que deve amadurecer. Então esse é um aspecto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, sobre a transformação, sobre essa salvação progressiva que acontece em nós. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1, olha o que diz. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Porque nós estamos nessa condição de filhos, hoje nós devemos ser aqueles que imitam a Deus. São semelhantes a Deus. Aleluia? Oh, Senhor Jesus. Nós também entramos para dentro de um corpo de Cristo. A partir do momento que você é salvo, você se torna filho e você entra para dentro do corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo você tem uma função. Você é um dos membros desse corpo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, cada um de nós é membro ativo dentro do corpo de Cristo. Isso é o processo da salvação dentro de nós. Então, por um lado, nós somos filhos, por outro lado, nós somos membros do corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, assim como Efésios fala que, por sermos filhos, devemos ser imitadores, em Romanos mostra, ao sermos corpo, o que devemos ser. Qual deve ser a nossa atitude? Romanos, capítulo 12, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça, ou seja, com a salvação que nos foi dada. Se alguém tem dom de profecia, se alguém tem dom de servir, se alguém tem dom de ensino, contribua generosamente, versículo 8,
Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é para mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um de nós recebe um dom, recebe uma função no corpo. Então não pense que você está no corpo e você é uma parte inútil do corpo. Não, cada um de nós tem uma função relevante dentro do corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus. A partir do momento que nós somos salvos, então, começa alguns processos dentro de nós. Instantaneamente, somos feitos filhos e entramos para dentro do corpo de Cristo. Mas, talvez tenha sido a experiência de vocês, tenha sido a minha experiência. Nós fomos salvos, mas parece que nossa vida ainda continua muito pecaminosa. Nós ainda somos muito falhos. Nós ainda damos muita razão para nós mesmos. Isso ocorre porque existe ainda uma salvação progressiva que vai acontecer em nós. Essa salvação é chamada de santificação. Então, nós definimos aqui que, pela ação do Espírito Santo que habita dentro de nós, nós seremos santificados. Então, a cada dia, essa salvação vai sendo trabalhada dentro de nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: vou ler a partir do 2. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo. Por isso mesmo, versículo 5, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o processo que ocorre em nós. Conforme nós corremos nossa carreira cristã, o processo de santificação vai entrando em nós. E aí nós temos mais fé, mais virtude, mais conhecimento de Deus, mais domínio próprio. Aí nós conseguimos perseverar mais. Aí a piedade está dentro de nós. Aí nós somos fraternais. E por fim, o amor de Deus está em nós. Esse processo ocorre dentro de nós todos os dias. Oh, Senhor Jesus. Isso ocorre por meio do transformar do Espírito, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aleluia. A partir desse momento, nós somos também transformados. Então, nós somos santificados, ou seja, mais daquilo que Deus é expresso através de nós, essa é a santificação, mas nós também somos transformados. Nós estávamos em um estado, nós éramos uma pessoa totalmente caída e nós nos tornamos alguém parecido com o Senhor. Em Ezequiel 36, 26 diz: dar-lhe-ei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
porei o meu espírito em vocês e os lavarei, e os levarei a agir, ou seja, vou transformar o modo de vocês agirem, segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Esse é o processo de transformação. Ele muda o nosso coração. Aquele coração que era endurecido, não é mais endurecido. Quando você convive com os irmãos, você começa a perceber que os irmãos estão sendo transformados. Aquele coração que antes era duro, né? Agia de certa forma, começa a agir diferente. Por quê? É a pessoa que ficou boazinha da noite para o dia? Não, é o Senhor nos transformando. É o versículo muito conhecido também, Romanos 12, 2, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aqui diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe um objetivo de nós sermos transformados, que é nós experimentarmos, e ao experimentarmos, comprovarmos que é boa, é agradável e é perfeita a vontade de Deus. Aleluia. Isso ocorre de uma maneira muito simples, e a Bíblia explica isso. Um filho que nasce pequeno, ele se torna um filho maduro. Ou seja, ele cresce. Né? A gente está com a filhinha lá, aí todo dia tem alguma coisa nova. Aí a gente estava, um pouquinho antes de voltar para cá, aí ela começou a bater assim na mesa. Ela nunca tinha batido na mesa. É uma coisa adicional. Eu vi o primeiro dia que ela bateu na mesa na história dela. Na nossa vida cristã também tem isso. Tem aquele pecado que você não consegue superar. Tem aquela dificuldade que te tira do sério. Tem aquele irmão que você não consegue suportar. Tem aquilo que o Senhor pede para você e você não consegue cumprir. Obrigado, irmão. Mas, conforme você vai amadurecendo, você começa a mudar de atitude. Você é mais santificado, você é transformado e você amadurece como um filho de Deus. Oh, Senhor Jesus. Por outro lado também, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos uma função. Essa função hoje deve ser exercida por cada um de nós. Então, o que mostra que você está desenvolvendo a sua salvação? É que você está exercendo a sua função no corpo. E cada um de nós sabe o dom que o Senhor nos deu. Amém? Oh, Senhor Jesus. Outro aspecto que nos leva a ser mais salvos, que nós colocamos aqui, é a obedecer a nossa santa palavra. Obedecer a palavra do Senhor é muito importante. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não existe outra forma de nós sermos mais salvos se nós não contatarmos a palavra do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Nós também não podemos cair no mesmo erro da mulher samaritana, de achar que, onde se deve adorar então? O que eu devo fazer então para ter essa água? Me fale o que eu tenho que fazer. Aí o Senhor Jesus respondeu, né? Nós vimos ontem. Você não precisa fazer nada, eu sou a água. Eu sou. Eu estou disponível, basta que você beba. Então a salvação é isso. Né? Ela não é por nós merecermos a salvação, mas porque essa salvação está disponível a nós. Efésios capítulo 2, versículo 10. Oh, Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 2, mostra a condição que nós estávamos. Né? Ali no versículo 1 diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, mas no versículo 10 ele termina lá no alto, com uma pessoa que estava destinada ao fogo, no lamaçal eterno, mas ele, lá no versículo 10, chega, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como aquele material destinado ao fogo eterno pode agora fazer boas obras? É só por meio da santificação e da transformação. Quando nós começamos a manifestar o próprio Cristo, nós então manifestamos essa boa obra de Deus. E esse processo ele é individual, ele ocorre gradativamente, de maneira diferente. Ele ocorre em um ritmo, de acordo com as situações que eu vivo, gradualmente em mim. Mas ocorre também no Alex, mas ocorre também no Givaldo. Cada um de nós ocorre esse processo de salvação, esse processo de crescimento de vida, mas ocorre de maneira individual. Em Jeremias 29:11 diz assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, plano de fazer-nos prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, o Senhor já conhece cada um de nós. Se você tem passado por dificuldades, acha que você ainda está muito distante de ser transformado, creia que o Senhor está fazendo isso. O Senhor já traçou todo esse plano de salvação em sua vida. Oh, Senhor Jesus. E por fim, o objetivo de Deus é que nós manifestemos o caráter de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Quando nós manifestarmos totalmente Cristo, individualmente, coletivamente, nós expressaremos realmente aquilo que o Senhor determinou para a igreja. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Veja que rico. Será que nós podemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus por nós mesmos? Você se acha capaz de ter a mesma atitude que Cristo teve? Cristo saiu lá do alto e se subjugou a ser a pior morte de todas. Mas ele fala que nós podemos ter esse aspecto de manifestar essa atitude de Cristo Jesus. Oh, Senhor Jesus. E para terminar, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando o Cristo, que é a sua vida, for manifestados, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Esse é o grande objetivo da salvação. Nós cremos, mas um dia nós seremos manifestados com Cristo em glória. Amém? Ainda temos alguns minutos, né, para os irmãos compartilharem.